Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos aqui à parte final do capítulo de número 6 do livro A Isca de Satanás. Esse homem era mais importante para mim do que o que ele podia fazer por mim como empregado. Fiz-lhe algumas concessões que jamais faria a outros empregados, porque eu desejava vê-lo curado. Depois de apenas 2 meses, ele se demitiu. Ele se viu preso na mesma situação que a anterior. Saiu dizendo: John, nunca mais trabalharei em outro ministério, provavelmente. Eu o abençoei e o vi partir. Nós o amamos e a sua esposa. O fato triste é que ele tem um forte chamado em sua vida para ser exatamente aquilo que abandonou, embora não signifique que não terá sucesso em outras áreas. Fiquei perturbada após sua saída e então busquei o Senhor. Por que ele foi embora tão depressa quando ambos achávamos que poderia dar certo? Poucas semanas depois, o Senhor usou um sábio pastor amigo para responder a essa pergunta. Muitas vezes, Deus permitirá que as pessoas fujam das situações que Ele deseja que elas enfrentem, se elas já se propuseram no coração delas a fugir. O pastor então colocou a história de Elias, que fugiu de Jezabel, o primeiro a Reis. Elias tinha acabado de executar os profetas de Baal e Aserá. Eles eram os homens que lideraram a nação à idolatria e assentavam-se à mesa de Jezabel. Quando Jezabel soube disso, ameaçou matar Elias em 24 horas. Deus queria que Elias a confrontasse, mas ao contrário, ele fugiu. Ele estava tão desencorajado que orou pedindo para morrer. Ele não tinha a mínima condição de cumprir a tarefa. Deus enviou um anjo para alimentá-lo com 2 pães e permitiu que ele fugisse por 40 dias e 40 noites para o Monte Horebe. Quando Elias chegou, a primeira coisa que Deus lhe perguntou foi: "Que fazes aqui, Elias?" Parecia uma pergunta estranha, mas o Senhor o alimentou para a longa viagem, permitindo-lhe que fosse apenas para lhe fazer essa pergunta quando ele chegasse: "O que fazes aqui, Elias?" Deus sabia que Elias havia decidido fugir da situação. Então permitiu, embora seja óbvio pela sua pergunta, que esse não era seu plano original. Deus então disse a Elias: "Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Jeú, filho de Ninsi. Ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar." 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 e 16. Sob os ministérios de Eliseu e Jeú, essa terrível rainha e seu sistema perverso serão destruídos. 2 Reis, capítulo 9, verso 10. Essa tarefa não foi completada por Elias, mas pelos sucessores que Deus lhe ordenou que ungissem em seu lugar. O pastor me disse: "Se tomamos uma decisão irrevogável em nosso coração em não enfrentar situações difíceis, Deus vai de fato nos liberar, muito embora não seja sua perfeita vontade." Posteriormente, lembrei-me de um incidente em Números 22 que ilustra essa mesma questão. Balaão queria amaldiçoar Israel, pois havia grandes recompensas nisso para ele. Inicialmente, ele perguntou ao Senhor se podia ir, e Deus lhe mostrou que sua vontade era de que Balaão ficasse. Quando os príncipes de Moabe retornaram com mais dinheiro e honra, Balaão foi outra vez a Deus. É difícil imaginar que Deus mudaria de ideia agora que havia mais dinheiro e honra em jogo para Balaão. Mas dessa vez Deus disse para ir com eles. Então, por que Deus mudou de ideia? A resposta é que Deus não mudou de ideia. Balaão estava tão decidido a ir que Deus deixou que fosse. Por isso, acendeu-se a ira de Deus contra Balaão quando ele se foi. Podemos aborrecer o Senhor quanto a algo que Ele já nos mostrou ser sua vontade. Ele então nos permitirá fazer o que queremos, mesmo que contra seu plano original, mesmo não sendo, a nosso ver, o mais conveniente. Geralmente, os planos de Deus fazem de que tenhamos que enfrentar mágoas e atitudes
porque não gostaríamos de enfrentar. Mesmo assim, fugimos justamente daquilo que terá força à nossa vida, que trará força à nossa vida. A recusa em lidar com uma ofensa não nos livrará do problema, apenas nos trará alívio temporário. A raiz do problema permanece intocada. Minha experiência com esse jovem que contratei também me ensinou uma lição em relação às ofensas e relacionamentos. É impossível estabelecer um relacionamento saudável com uma pessoa que abandonou outro relacionamento de forma amargurada e ofendida. A cura precisava acontecer. Mesmo quando continuava dizendo que havia perdoado seu líder anterior, o problema não havia sido esquecido. O amor esquece os erros para que haja esperança no futuro. Se verdadeiramente superamos uma ofensa, buscamos fervorosamente a paz. Talvez não seja imediatamente, mas no nosso coração buscaremos uma oportunidade de restauração. Um amigo sábio comentou mais tarde: há um antigo provérbio que diz: gato escaldado tem medo de água fria. Quantas pessoas temem a água fria que traz frescor porque foram queimadas no passado e não conseguiram perdoar? Jesus deseja curar nossas feridas, mas frequentemente não lhe permitimos fazê-lo porque esta não é a forma mais fácil. O caminho da humilhação e da autonegação é que leva à cura e à maturidade espiritual. É a decisão em dar importância ao bem-estar do outro do que ao próximo, mesmo que a pessoa nos tenha trazido grande tristeza. O orgulho não pode tomar esse caminho, mas só aqueles que desejam a paz com risco de rejeição. É a trilha que leva à humilhação, é a estrada que nos leva à vida. Uau! Terminamos aqui o capítulo 6, pessoal. Vamos nos ver no capítulo 7, mas se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora. Te espero lá. Até mais!